o que me motiva é entender que a educação e a educação de qualidade é um direito público e uma responsabilidade fundamental, uma responsabilidade social da universidade. Sim. E existem pessoas de outras áreas acadêmicas trabalhando dentro desse projeto. Então, esse semestre mesmo a gente tem uma aluna da Belas Artes, a gente já teve estudantes da Geografia, a gente já teve alunos da Pedagogia, a gente já teve uma aluna das Ciências Sociais, então a gente tem sempre pessoas de diferentes áreas que nos ajudam a compartilhar esse trabalho. Entendi. Assim, você sabe dizer, assim, em média, quanto que um profissional da área de projetos sociais recebe? O que a gente percebe é que esse trabalho na forma de coordenação, do que eu conheço, as pessoas têm um salário entre 2 e 3 mil reais. E como são distribuídas as verbas para este projeto? E elas são suficientes para suprir todas as demandas de materiais, alimentação, entre outros? A verba do projeto, hoje o projeto Brincar, ele se restringe à bolsa de extensão. E então, ele, de um lado, ele possibilita a realização do trabalho, porque possibilita que alunos possam ter uma bolsa para se dedicar, né, ao invés de ter que trabalhar fora, poder estar na universidade, no seu espaço, e ter a bolsa para se dedicar a esse projeto. Mas do ponto de vista da manutenção do projeto, a gente não conta com nada disso, né, de auxílio de alimentação, auxílio de transporte. Caso precise de um material específico, normalmente a gente vai estar entendendo que a instituição que a gente vai realizar é uma instituição parceira, então ela também vai nos ajudar a conseguir materiais. Então, a verba em si é uma verba, vamos dizer assim, que ajuda a começar o trabalho. Mas esse trabalho ele vai se realizar a partir de uma dinâmica social que vai gerar a necessidade de dar conta de produzir verbas de outras maneiras. Uhum. E você tem conhecimento das modificações que o Código de Ética Profissional sofre e você as leva e as utiliza em sua vida profissional? O Código de Ética é um código que emerge dentro de um conselho profissional e que tem aí um conjunto de condutas e que, por um lado, ele se revela de uma forma importante, necessária, porque regulamenta a ação do profissional. Por outro lado, às vezes acaba correndo o risco de virar um que eu chamo de uma postura corporativista, né? Um código de ética, às vezes eu entendo, mas isso é de responsabilidade de que profissional, né? Então, como você me perguntou antes, o trabalho que eu realizo é um trabalho que ele é aberto a professores de uma forma geral e pessoas de diferentes áreas. Então, assim, eu não tenho um limite claro em relação ao que essa formação, ela não se dirige apenas a um profissional demarcado dentro de um. A questão central não é o código de ética, mas aí é toda uma reflexão sobre o que é a ética em termos de intervenção social. Então, a primeira ética, a primeira postura ética é esse respeito àquilo que a universidade produz como um direito público. Então, por exemplo, é ético eu o tempo inteiro deixar claro que o trabalho realizado não é um trabalho assistencial, que não é um trabalho que benesse que a universidade está fazendo, que eu sou muito bom porque eu realizo esse trabalho. Não. Primeira ética é entender que esse é um direito do outro e é uma parceria, uma responsabilidade da universidade com a população. A outra dimensão ética é o trabalho com crianças. Então tem toda uma preocupação que esse trabalho seja autorizado também pelas crianças. Então quando eu vou realizar um trabalho, mesmo os adultos sendo responsáveis pelas crianças, dizem, você pode fazer, você não pode fazer. O meu encontro com as crianças é sempre marcado enquanto ético, com o sujeito, por dizer assim, esse trabalho, a gente quer esse trabalho é importante para a gente. Então tudo isso se constitui como uma metodologia que, embora seja extensão, está todo marcado por uma lógica de trabalho, uma lógica de pesquisa com os sujeitos sociais. Então a minha dimensão ética é uma dimensão do respeito a esse outro. Esse respeito a esse outro que tem o direito ao meu trabalho, que não é um objeto da minha intervenção, mas que é um sujeito dessa minha intervenção. Então são duas questões diferentes, que é um código de postura ética, que eu respeito na medida que eu busco pensar uma formação de professores que respeite a sociedade, que não coloque a sociedade, vamos dizer assim, em risco nenhum, mas ao mesmo tempo que não é uma prática corporativa. O meu saber está direcionado a diferentes profissionais, da educação física, da pedagogia, das artes, ciências sociais. Então
Então ele tem esse universo, não é um conhecimento que quer fragmentar profissões, é um conhecimento que quer produzir um conhecimento, inclusive, que qualifique a ação de diferentes profissionais, mas, sobretudo, eticamente respeitoso com os sujeitos que vão ser os interlocutores, né, desse trabalho. E para finalizar, Zé, qual é a maior satisfação que você sente em trabalhar com esse projeto? A satisfação que eu sinto é perceber que esse trabalho ele produz impactos verdadeiros na qualificação das instituições, das experiências das crianças. Impacto no sentido de qualificação dos projetos pedagógicos, de qualificação da forma que as professoras se relacionam com as crianças, de transformações nos espaços, muitas vezes posterior ao meu trabalho passar numa escola, o meu trabalho não, o trabalho desse projeto, passar em escola, os espaços eles se transformam, o espaço do corpo, o espaço da brincadeira. É muito bacana perceber que o trabalho que a gente realiza provoca transformações no atendimento. E ao provocar transformações no atendimento, provoca transformações nas pessoas. É um impacto que, embora, se for numericamente pensado dentro daquela perspectiva de atendimento, ele talvez não seja reconhecido, mas do ponto de vista da qualidade ele é fundamental. Porque, por exemplo, trabalhos que são feitos numa escola, várias vezes são apresentados, por exemplo, em seminários, e a escola apresenta como se fosse dela. Isso é muito legal. A escola apresentar um projeto que a gente realiza dentro como se fosse dela, e isso vai sendo divulgado por outras escolas. Então é muito interessante perceber que hoje o trabalho que eu realizo na universidade, ele entrou numa rede de discussão pública da educação e do atendimento à infância. Gostaria de agradecer pela entrevista e finalizamos por aqui. Após as aulas da professora Silvia Ribeiro, que nos forneceu conteúdo e base para tal entrevista, aliadas às perguntas feitas e às respostas dadas pelo professor José Alfredo, concluímos que o amor pela profissão e a ética são fundamentais para se formar um bom profissional. Este tem um papel de referência, cuidado e responsabilidade com a sociedade. É capaz de transformar vidas, sendo referência de saúde, bem-estar, respeito e educação, principalmente quando se trata de projetos sociais nos quais o público-alvo são cidadãos de baixa renda e pouca possibilidade de conhecimento, cultura e lazer.